Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas, sempre agora gravado e de fato nós infelizmente não temos mais essa interatividade entre o speakinauta e imediatamente fala pelo prompt, mas vocês com certeza vão se adaptar como eu estou tentando. Para mim está sempre ao vivo esse negócio aqui. Antes de passar diretamente para Thaís Matarazzo, essa menina fantástica que eu tenho o prazer e a honra de conhecer já há algum tempo, eu quero agradecer, como sempre enfatizo, os tratos técnicos e administrativos da Betânia, da Luciana, do Márcio, sem o que nós não estaríamos frequentando as ferramentas midiáticas hoje disponíveis. Agradeço também a Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.v.com nos insere a partir de Lisboa. Não sei se você fica falando mal de Portugal aí. E eu? A partir de Lisboa, nos abre todo o universo lusófono e que, diga-se de passagem, além de aumentar muito a nossa audiência, nos dá uma qualidade, uma dignidade que talvez tão rápido nós não teríamos conseguido. Muito obrigado, Maria Estela Guedes. Ao meu lado direito, Thaís Matarazzo, jovem escritora, jovem editora, que milita já há algum tempo no passado. Apesar de ser muito jovem, bem jovenzinha, ela pauta suas edições, autorias, coautorias, dando valor, dando guarida àqueles que muitas vezes nós já não lembramos mais. Mesmo um coroa como eu, muitos dos artistas que ela divulga, eu já não lembrava e eu agradeço sempre que ela manda um livro ou outro para mim, porque realmente é uma glória você verificar que uma pessoa tão jovem tem esta índole que permeia por um passado, às vezes, muito, muito distante. Menina, muito obrigada por ter vindo. Eu é que agradeço. Boa tarde, Ralph, toda a equipe aqui da televisão, então também aos seus espectonautas. Speakinauta, fala direito. Speakinauta. Menina, pois, fala direito. Ai, foi só falar de Portugal. Matarazzo, esse teu nome, Matarazzo, lembra para nós aqui de São Paulo um passado ainda recente, de uma grande fábrica, de um grande complexo industrial. Não tem nada a ver com você? Não, não tem. Aliás, você disse para mim há pouco que as tuas origens são lusitanas. Também. A minha mãe é italiana. Ela veio para cá já no final da imigração, em 1954, com a família. Ela também é de Castelo Abate, mesma cidade do Conde Matarazzo. Bora. Mas o nosso grau de parentesco com ele é muito longínquo, data do século XIX. E eu tenho um pai, meu pai é brasileiro, mas ele é descendente de espanhol com português. Não, da ONU. É a sede da ONU essa menina. Eu sou a sede da ONU. Tô poderosa, não? Poxa, me fala uma coisa. Eu fiz esse introito falando de você e a tua militância. O que leva uma pessoa tão jovem quanto você entrar nesta seara que, para muitos, é absolutamente sem nenhuma lucratividade? Eu acho que foi a curiosidade. Foi a curiosidade, porque eu cresci no meio de discos, de livros, né, principalmente com a minha avó paterna, o meu pai. Então, escutando discos 78 rotações, vendo livros antigos, os LPs também, e eu me apaixonei desde então pela música portuguesa, pela música brasileira do passado. Então, quando eu tinha 7 anos, meu ídolo era a Carmen Miranda, porque era muito frequente em casa escutar músicas antigas. Então, depois que eu fui crescendo, por volta de quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu tive a curiosidade de começar a pesquisar as biografias desses artistas. Como não existiam muitos livros, né? Mas esses artistas mais conhecidos, a Carmen e tal, tinham algumas biografias. Aí a minha avó falou assim, se você quer saber sobre esses artistas, você tem que procurar a revista do rádio, a Rádio Holândia. Eu falei, e aonde que eu faço isso? Ela falou assim, vai procurar a Biblioteca Mário de Andrade, porque lá eles têm um acervo e você vai poder, então, entrar em contato com todo esse material. E eu fui, movida pela curiosidade, e acabei me apaixonando pelo mundo das pesquisas, né? Até de tanto fazer pesquisas, compilar informações, me veio a vontade de começar a escrever
né, colocar no papel, de forma organizada, as biografias daqueles artistas que eu mais gostava e que eu achava que tinha grande relevância, pelo menos para mim, né, para a história. E foi assim que começou. Foi um caminho sem volta, porque depois que eu comecei a me tornar uma investigadora cultural, eu não consegui mais parar. Você tem um livro, bom, você tem uma biblioteca fantástica. O teu o recente, é aqui, Vamos Falar do Centro de São Paulo. É uma coletânea que eu organizei. Que é fantástico. O Centro de São Paulo, para quem não conhece, e particularmente se não estiver morando em São Paulo, é uma coisa maravilhosa. Tem que ter um olhar, eu diria um olhar arquitetônico, Sim. que aí você tem um olhar histórico. Exato. Como que você permeia, por exemplo, para escrever esse livro? Naturalmente você não foi pesquisar somente, que você tem aqui na mão. Sim. Como que você olha, por exemplo, nós estávamos comentando agora o Mosteiro de São Bento, que eu disse que é muito bonito e o Ricardo Mitucci disse que nunca havia visto à noite. Quando você olha, por exemplo, a Catedral da Sé, Catedral da Sé, o que você vê primeiro? A arquitetura ou você procura já imaginar? Não. Primeiro eu vejo a arquitetura. E se você tem conteúdo histórico, um pouco de história, né, sobre arquitetura, história de São Paulo, você já começa a vir pelos traços, quando aquilo foi construído, em que estilo arquitetônico ele foi inspirado. Aí eu já começo, aquelas informações históricas que a gente adquire através dos livros de histórias que a gente escuta, aquilo tudo já começa a se sedimentar na minha memória, eu já falo, pronto, acho que isso é mais ou menos assim, e já quero escrever sobre aquele determinado tema, né? E tem alguns prédios que eu olho, às vezes eu não sei a parte histórica, mas eles me dizem tanto, talvez pela beleza da arquitetura, ou por uma particularidade singela, também eu já vou atrás para saber sobre o que é. Mas quando a gente já traz uma bagagem histórica e visita o local, acho que fica mais fácil a compreensão, né? Quando você anda pela Rua Boa Vista, para quem não conhece, agora a gente está falando para o mundo, tem que explicar, né? Sim. Rua Boa Vista era até 30, 40 anos o centro financeiro de São Paulo, ou do Brasil, né? O centro financeiro de São Paulo. E tem prédios ali fantásticos, né? Tem o prédio o pátio do colégio, onde tudo começou, pelo menos presume-se que seja lá. Tem a Secretaria de Justiça. Sim. O prédio da Associação Comercial também é muito bonito. Bem a esquina ali da Rua General, da Rua General Carneiro. Esse prédio, por exemplo, a Catedral da Sé, a gente desde criança já ouve falar alguma coisa, lê uma coisa ou outra. Mas, por exemplo, o prédio ali da Secretaria de Justiça, que é lindo, muito abandonado, todavia, muito bonito. Você consegue, sem muito esforço, tirar aquela sujeira toda que está lá e olhar lá dentro. Acho que na nossa mente o Photoshop, né, mental faz aquela limpeza escaneia e limpa. Exato, você enxerga além do concreto, então, né, digamos nesse assim. prédio particularmente, desculpe interromper, nesse prédio particularmente que eu mencionei aqui da Secretaria de Justiça, você o conhece naturalmente. Sim. Você já conhecia a história desse prédio quando você viu o prédio? Opa, esse prédio é legal, deixa eu me informar. Sim, eu fui me informar depois, né? Você não conhecia? Não conhecia. Que prédio lá mais, já que estamos falando do centro? A nossa pauta foi pro brejo, né? Olha, o prédio que eu mais gosto, você vai perguntar, é o Palacete Lara, da Rua Quintino Bocaiúva, número 22, que foi restaurado agora recentemente, está belíssimo. Palacete Lara. Na verdade... Tinha a Casa Odeon, a casa de disco? Isso. Era a Bevilacqua, hoje está a Casa Amadeus Musical. Por que eu gosto tanto desse prédio? Porque esse prédio sediou durante 20 anos a Rádio Record de São Paulo. Rádio Record. Do qual eu fiz um livro, né, Música Popular no Rádio Paulista. É o meu prédio preferido, né? Mas mesmo antes de saber da história da Rádio Record, quando eu circulava ali pelo centro com a minha avó, ele já me chamava a atenção, porque ele é muito majestoso, ele é lindo, ele tem umas alegorias na parte superior do prédio, né? Ele é todo trabalhado, cheio de detalhes, e ele é minha paixão. Quem construiu esse prédio, você sabe? Olha, é um arquiteto alemão, eu não me lembro o nome dele agora, mas é um arquiteto alemão e aquele prédio é de 1910. Você falou da Rádio Record. Quando eu era criança, minha irmã me levava
para assistir programas na Rádio Record. Olha só, prédio, você está vendo? Nesse prédio, é que você falou, eu tinha esquecido disso. Lembrou? O valor da história, né? Eu tinha esquecido disso. Você falou, abriu o HD. E ele é um já prédio. Tá velhinho, já tá ele é um mofado. prédio. Ele é um prédio que a história dele sempre esteve ligado à música, né? Porque além da Rádio Record, da casa Beethoven também esteve lá, a Bevilacqua. Então ele é considerado a esquina musical de São Paulo. E o lance é que daí você tem um dado interessante. O quão musical era São Paulo, né? Exato, também. Porque olha, essas lojas aí, tinha uma casa de piano. Sim. Nessa rua aí, na Quintino Bocaiúva. Na Quintino Bocaiúva, tinha uma casa de piano. Era um negócio fantástico. Então, tudo bem, vivíamos sob a égide da moda francesa, da cultura francesa, tudo tinha que ter um tom francês. Sim. E tal. Você vê pelas nossas arquiteturas da época. Mas, eu acho, da época, voltando agora, um momento muito rico da cultura paulista. Muito riquíssimo, muito rico. Que acho que não volta tão cedo. Não volta, porque quando o dinheiro, né, os negócios estavam localizados ali no centro, ele viveu o seu apogeu. Hoje ele vive um processo de degradação. O dinheiro já não está mais ali, está na Avenida Paulista, descendo sentido Jardins, Faria Lima. Então cabe a nós, historiadores, jornalistas e pessoas que gostam, né, um pouco de história e gostam da própria cidade, procurar preservar um pouco do centro de São Paulo. E aí eu conto a história um pouquinho desse prédio, que eu falei do Palacete Lara, num capítulo que eu escrevi sobre o Largo da Misericórdia. Né? Porque ali antigamente tinha outra configuração, tinha uma igreja, um chafariz, né? E esse prédio surge em 1910 para o realinhamento do Largo da Misericórdia e da Rua Quintino Bocaiúva. Então, por todos os locais onde nós passamos, tem história. Basta você saber senti-la, né? Ter a sensibilidade e procurar também se informar. Qual é a recepção das pessoas? Já aconteceu de você estar numa livraria onde está o teu livro exposto e analisar a reação das pessoas? Já teve muitas vezes. Elas ficam surpresas, porque falam, mas como que você pode gostar tanto de temas do passado, né? Eu não sei, eu acho que cada um se especializa numa área, e eu me especializei nessa área de memórias, porque eu gosto muito de escutar histórias, escutar as pessoas, principalmente as mais antigas, né? Isso não quer dizer que eu vivo no passado, sou ultrapassada, não é nada disso. É um trabalho de resgate, eu sinto isso, né? É uma coisa que vem de dentro e eu gosto muito. E você acha que as pessoas, a maioria das pessoas, eu adoro história, eu acredito que o Ricardo, que vai te suceder aqui na cadeira, também deve gostar, porque é uma pessoa culta e tal. Mas o que me interessava saber era qual a reação das pessoas que não te conhecem, que não têm acesso a você. Ficam admiradas, né? Elas ficam admiradas. Não sabem quem é a Thaís Matarazzo. Não sabem, né? Não sabem, ok. Aí então as pessoas veem o teu livro num determinado quiosque, numa banca e tal. Você já se deu ao trabalho de estudar a reação das pessoas? Ou as pessoas mandam uma carta para você, gostei, não gostei? Sim. Como é que funciona essa reação? Quando não é pessoalmente, né, a pessoa vê a obra e tudo, fica admirada assim, porque eu sou mais jovem, né, estudo um assunto que não é da minha geração, digamos assim, né. Em geral, as pessoas comentam isso. Agora, depois da leitura do livro, eu costumo receber vários e-mails, né, ou telefonemas, né. Em geral, são todos positivos, gostam do meu trabalho. Uma pessoa ou outra sempre acaba fazendo um tipo de crítica no seguinte sentido: você retratou tal personalidade e não falou de outra personalidade. Você falou de um local do centro, mas deixou de falar de um outro prédio. Quer dizer, isso vai muito da pesquisa e do olhar do escritor. E também tem outro ponto no caso de personalidades históricas, né, do mundo da música. Às vezes a pesquisa não é uma coisa fácil no Brasil, né, investigação histórica. Se perde então, ao longo dos tempos, muito, tudo vai se perdendo na poeira do tempo. Então, quando você não tem registrado em papel, nas revistas, nos jornais, depoimentos, etc., e você não consegue pegar a pessoa, a personalidade ainda em vida, então fica mais difícil ainda. Então, algumas pessoas deixaram histórias registradas, outras sumiram. Você não consegue achar absolutamente nada. Perde o rastro. Perdem o rastro. E aí vem a cobrança, porque o leitor não sabe do processo todo de pesquisa. Desculpe, mas aí poderia, esse tipo de crítica,
vendo pelo lado positivo, podia servir de subsídio para um outro. Sim, sim. Tipo assim, opa, esse eu deixei de lado porque Isso, não sabia. isso. Vamos por ali. Mas é assim, chega uma hora que você fica saturado do mesmo lógico. tema, né? Então você quer passar para um outro colega, deixar um lance de evolução, adiante. né? Exatamente. Me fala então, uma coisa. é difícil o trabalho do escritor, viu? Se fosse fácil até eu faria. Pois é, né? Pois é, né? Escuta, me fala uma coisa. Como que se deu o advento editora? Qual foi o mecanismo? Como é que você, de escritora, menina, se dá ao luxo de penetrar num cipoal tão, digamos assim, não vou dizer agressivo, mas ele é muito difícil, é muito delicado. Dificílimo, é muito difícil. O que te levou a criar a editora? Foi que eu já fazia os meus livros de forma independente, né? Certo. Depois eu trabalhei com uma editora, fui para Portugal 2 ou 3 vezes, também já levando os meus trabalhos, e as pessoas me pediam assim muitas dicas. Olha, como eu posso fazer um livro? Como que você faz? Olha, você poderia me ajudar? E aí um dia meu pai falou assim, olha, eu acho que você tem que começar a trabalhar, você precisa montar uma editora, porque começou a ter muitos pedidos. Olha, você pode me ajudar? Você pode fazer? Eu falei, mas eu não sou editora, né? E aí eu tive um start, eu disse, olha, eu acho que eu vou me aventurar no mundo do empreendedorismo, né? No mercado editorial. E foi assim... Fluido. Assim, fluiu. Natural. Fluiu. Montei a editora, resolvi montar a editora. E aí eu fui me dedicando de corpo e alma, né? Porque é muito trabalhoso como qualquer negócio que uma pessoa abre e sem um grande capital. Então eu falei, eu vou tentar. Com o apoio da família, principalmente, né? Lógico. Falei, eu vou tentar. E aquelas pessoas que tinham me procurado anteriormente para fazer os livros, né, para fazer a edição dos livros, foram as minhas primeiras clientes. Olha, você abriu a editora, vamos conversar. Eu falei, mas eu estou começando agora, eu não sei. Mas as coisas foram acontecendo. Eu pensei que você fosse falar, ao invés de clientes, suas primeiras vítimas, mas aí eu... Não, vítimas não, trato todos com muito profissionalismo. Por que você, lógico, eu tô brincando, obviamente, mas e por que você pôs o teu nome? É uma história engraçada, porque a primeira vez que eu fui dar uma entrevista em rádio foi na antiga Rádio Eldorado para o jornalista Geraldo Nunes, que aliás está sempre participando das nossas coletâneas. Sim, também tem dado destaque aos nossos livros, né? E a primeira vez que eu fui ao programa dele, eu estava com a cantora Denise Duran, irmã da Dolores Duran. E aí eu fui apenas para acompanhá-la, né, na entrevista. Ele falou, participa também, assim, batendo papo. Ele viu que eu gostava de música, entendia e tal. Aí eu falei, tá bom, né? Aí ele falou, qual o seu nome? Aí eu falei assim, é Thaís Matarazzo Canteiro. Aí ele disse, não, vai ficar só Thaís Matarazzo, porque Canteiro não tem apelo comercial. Meu pai ficou louco. Fica meio escanteado. Aí quando foi para montar a editora, aí eu fiquei pensando, puxa, Matarazzo é um nome forte. Eu sou Matarazzo também, então eu falei assim que o Conde, né, fez a fama e eu deitei na cama, aproveitei o Matarazzo. E é um gesto de grande responsabilidade, né? De colocar o teu nome numa atividade pública. Exatamente. Como dizia um antigo dirigente de futebol, é uma faca de 2 legumes, né? De 2 legumes, pois é. Aí eu lembrei dessa história, eu falei assim, eu vou colocar a editora Matarazzo. Aí eu consultei, não tinha nada registrado, aí eu falei, então eu vou usar. Porque o nome é muito forte e isso ajuda muito, né? Vamos mandar um abraço pro Geraldo? Vamos mandar. Geraldo, nossas considerações. O nosso abraço, Geraldo. O Geraldo é uma belíssima de uma pessoa. Muito, né? muito. Tem colaborado muito com a editora Matarazzo. E honrando a participação dele nas nossas obras. Garantiu o aval, hein? Você está precisando de fiador, não? Hoje ele está inspirado para a maldade. Me fala uma coisa. Antes de eu te perguntar isso, me dá os meios de comunicação que as pessoas, seja editor, ou autor, melhor dizendo, seja leitor, para se comunicar com a tua editora, dá o site e tal. Sim. O nosso site, o endereço do nosso portal é o www.editoramatarazzo.com, com 2 E's de zebra, né? O e-mail é livros@editoramatarazzo.com e o telefone aqui em São Paulo, né, DDD 11, é o 3991-9506. 3991-9506. Editora Matarazzo, com duplo Z de zebra. Exato. Perfeito. Como que você filtra, como você analisa as obras que caem na tua mão, que você eventualmente editará ou não?
Qual é o mecanismo? Bom, eu mesmo que faço seleção, né? Perfeito. Nós recebemos vários títulos, né? Trabalhamos com todos os gêneros literários, mas é claro que você tem que primar por uma certa qualidade, né? Então nós recebemos... É o teu nome que está em jogo. Exatamente. Né? Então, às vezes você acaba recebendo textos de autores que não fizeram uma revisão adequada, ou temas que não se encaixam para serem publicados. E qual é o tema que se encaixa? Não, um tema que não se encaixa? Não, qual é o tema que você falou? Existem temas que não se encaixam, então eu quero saber qual é o tema que se encaixa. Digamos, são os politicamente corretos? Não sei. Não, é mais a parte de artes, né? De música, lógico, que nós eu entendo. O cara assim, tem um livro pornográfico, você não vai editar, é óbvio. Não sei, sensual demais. Se não estiver ferindo nenhuma pessoa, não estiver ferindo ninguém, é claro que eu vou editar. Agora, se tiver racismo, preconceito, ou seja, mesmo pejorativo contra a mulher ou contra o homem, esse tipo de literatura eu não edito. E nós, como é que ficamos? Também, não, nada que possa ferir ninguém, você tem que ter ética também, né, nesse tipo de seleção. E como eu te disse, às vezes vem um texto muito cheio de erros, tudo, você tem que tomar o cuidado de falar para o autor, olha, faça uma revisão, melhore isso. Não, porque dá muito trabalho fazer, né? Eu trabalho praticamente sozinha, então eu tenho que escolher o que eu faço ou deixo de fazer, né? Não, é interessante, porque... Por exemplo, se eu me propor a fazer uma revisão, eu deixo de diagramar uma obra, porque a revisão toma muitas horas de trabalho, né? Eu posso deixar de fazer uma análise de um outro livro para publicação. E é uma coisa que você tem que estar assim, muito atualizado com a língua portuguesa, com a ortografia. Dá muito trabalho, é uma responsabilidade tremenda. E é uma coisa interessante, que é um conflito constante entre o prestador de serviço e o pagador de quem prestou o serviço. Exato. Ou seja, você falou o trabalho que dá a revisão, e eu sei, porque algumas obras eu sou obrigado a revisar. Mas eu faço com prazer, não é a minha profissão. Então eu fico pensando o seguinte, se eu tivesse que cobrar isso aqui, quanto que eu cobraria? Quanto? Aí eu fico pensando nos caras que pagam. Bom, vou cobrar R$600, R$1.000. Poxa, mas só para dar uma olhadinha. Eu já ouvi isso, tá? De pessoas que eu indiquei para fazer revisão. Depois, mandei um orçamento para o cara R$300, ele disse que era muito caro. E ele não sabe que eu vou levar 15, 20 horas para levar. Então, esse conflito existe. Talvez você haja muito bem de não fazer revisão, porque realmente é um porre. E nem sempre é considerado devidamente. Eu já brigo comigo mesma com os meus textos, então imagina com um dos outros. Se eu ler um texto meu 3 vezes, eu corrijo 4. Eu também sou assim, eu não encerro uma obra. Bom, em suma, você tem os teus livros e tem os livros que você edita. Já aconteceu de você pegar um autor e você ter muito ruim? Já. E o cara acha que tem um best-seller. Normalmente o cara que acaba um livro, ele pariu um best-seller aqui. É assim que o cara... Nossa, isso vai vender, eu vou ficar rico, vou ficar milionário e tal. E olha, eu estou te falando de frases que os caras mandam para mim. Eu sei, também recebo. Ralph, agora nossos filhos vão ficar ricos porque esta obra... E coitadinho, não é tudo aquilo. Como é que você faz? Eu estou perguntando isso para você, mas é uma sacanagem. Não, eu sei, mas é uma situação muito comum, né? Muito comum, muito comum. Mais do que eu imagino. Você tem que ter o cuidado de falar com o autor, né? Sobre a obra, dar uma opinião, falar, olha... Você fala a verdade pro cara? Falo. Delicadamente você fala? Delicadamente falo, porque você tem que chamar a pessoa à realidade, não adianta, né? Você está ajudando o cara falando a verdade. Quando começa, por exemplo, assim, a gente sabe que hoje o mercado editorial brasileiro, para os pequenos autores, eles têm que trabalhar com pequena tiragem, a partir de 100, 150, 200 livros. Então, quando um autor chega com muito sede ao pote, olha, no caso que você falou, fiz um best-seller, eu vou mandar fazer 2.000. Você tenta explicar que não é fácil a venda, a divulgação, é todo um processo muito doloroso, demorado muitas vezes se você não tem a verba publicitária, mas a pessoa fala, não, meu livro vai fazer sucesso porque eu vou no Jô Soares, eu vou não sei aonde, eu vou não sei aonde. Aí você explica que não é assim, que é difícil.
e a pessoa ainda assim muito dona de si, cheia de fantasias, não quer ver a realidade. Aí é que acontecem as desilusões e os grandes problemas. Ela vê depois o encalhe do livro, que o livro não vende. Às vezes você até quer dar, as pessoas não aceitam. Que se endivida por causa disso. Que se endivida. Então a gente tenta dar uma posição do mercado, como é que funciona para os novos autores, mas alguns não aceitam. Ficam ofendidos, né? Se sentem sabotados. Se sentem sabotados. Eu procurei outro editor. Eu falo, você está no seu direito de fazer a cotação. E olha, eu já vi editor com o seguinte papo. Olha, se você editar 200, vai custar 20. Mas se você editar 2.000, vai custar só 18. Exato, tem disso também. Meu, mas você vai vender só 100. Exato. Vai comer com farofa, o resto. É comer com Vai dar para todo mundo. Meu, o que você vai fazer com aquilo? Mas é difícil fazer a pessoa acreditar. Isso é desonestidade, na minha opinião. É desonestidade. Porque realmente, na matemática gráfica, é isso. Na exato, matemática para é gráfica, quanto mais livros você fizer, mais barato fica o exemplar. Mas aí você tem que fazer uma conta. Se você pagar 20, 200 e você for pagar, vamos supor, 5.000 exemplares, você tem que ver se você tem local de estoque, o quanto você vai demorar para pelo menos resgatar o valor investido. Não devolve. Não devolve. Livros bem feitos. Sacanagem mesmo. Claro que é, mas é lógico. É o imediatismo. Exato. Vou faturar este pato aqui, está acabado. Depenar o pato. Não, porque o coitado do autor, ele é um idealista, ele tem aquele lance de... porque naturalmente a história, e vocês fiquem sabendo, a história só conta os causos exitosos, aqueles que obtiveram sucesso, que ganharam muita grana, mas os que ficaram pelo caminho, ninguém fala. É porque ninguém gosta de contar, não digamos derrotas, não sucessos, eu já vi caso de suicídio, pô. Que o cara criou uma expectativa tão grande. Pois é. No dia do lançamento não foi nem família do cara. Pois é. Então, eu tento chamar a realidade aos autores e dizer como é que é, mas muitos não querem entender, né? Esse é o grande problema, por causa dessa fantasia toda que se cria. Como que... Porque eu noto que os teus livros têm um esmero... Desculpe o corpo presente. Tem um esmero fantástico, não só de fotografia, e o teu livro é caro, porque está cheio de fotografias mesmo, não são meras ilustrações, são fotografias. Este livro aqui, por exemplo, Vamos Falar do Centro, é papel couché. Sim. Pô, isso custa uma nota. Custa. Tá. E como é que você se ressarce disso? Bom, então... Vende muito? Não, eu trabalho com pequena tiragem, como eu falei para você, né? Entre 150 e 200 livros. Mesmo os teus? Mesmo os meus. Porque agora eu estou trabalhando mais com coletâneas, né? Então, quem acaba consumindo toda ou parcialmente esse lote de livros são os autores participantes e amigos, parentes que eles levam para os lançamentos. Os parentes só levam, né? Ele tá maldoso hoje, viu? Você falou coletânea. Por exemplo, nós temos lá aí a nossa amiga de carteirinha, a Carla Seres, o Francisco, que gostam de escrever e tal. Como que eles podem participar de uma coletânea tua? Olha, nós temos um blog que é o www.editoramatarazzo. Por que não falou antes? Blogspot.com. Calma, que é onde eu atualizo quase semanalmente as novidades da Editora Matarazzo. Então ali tem as condições de participação. É bem facilitado, viu? Os temas, porque eu vario muitos temas. Vamos falar de novo. Como que é o blog? www.editoramatarazzo. Mas isso não é blog. .blogspot.com. Fala ali. www.editoramatarazzo. Editoramatarazzo com duplo Z de zebra. .blogspot.com. Hoje ele tá terrível, viu? .com. .com. Não é cão? Não. É com? Não diga. Então, ali, nós postamos os convites de lançamentos, porque todos os meses eu organizo de 2 a 3 coletâneas e nós fazemos as festas de lançamentos em variados locais, né? Para os autores se confraternizarem, nós conversarmos entre si. E lá tem os temas, por exemplo, nós temos muito poesias, a coleção Bairros Paulistanos, Cidades Brasileiras. Moca. Já foi a Moca, foi o Brás, foi o Centro, agora vai sair o da Bela Vista, Maquê. Vai sair Bela Vista? Bela Vista. Vai ter cheio de cantina. Pois é, também, né? Bom,
Acabou o tempo. Então... Mas para de falar, pô. Para você também. Menina, muito obrigado por Eu é que agradeço. Sei o quanto você, agora vamos falar sério, hein? Sei o quanto você é empreendedora, o quanto você milita, e eu quero, em nome dos Speakinautas todos, agradecer a tua existência, a tua voluntariedade, a maneira como você permeia por esses meandros que entre nós tem que ser muito macho. No sentido bravio do termo, sem nenhum preconceito. Você está efetivamente de parabéns. Muito obrigada. Teus pais devem se orgulhar muitíssimo de você, tanto quanto eu me orgulho de poder dizer que sou teu amigo. Eu é que agradeço a oportunidade, agradeço a amizade, as palavras também, as felicitações. Não são caridosas, é um diagnóstico. É porque eu acho que eu, como os outros autores também, temos que te agradecer por esse espaço cedido para nós falarmos das nossas obras, porque a maioria dos meios de comunicação cobram, né? Eu, idiota, aqui não cobro nada. Vocês pensam que não. E a tua presença aqui não vale nada? Não, eu digo, você entendeu o que eu quis dizer, né? Você dá essa oportunidade para todos nós trazermos o nosso trabalho, né? Apresentarmos, então nós que temos que agradecer a existência do Ralph Peter. É porque você merece. Aliás, muito obrigada. Eu falo sempre isso, que para sentar aqui tem que ter, porque aqui nós não temos viés político, credo, de cor, nem nada. A única exigência, duas, pelo menos, bom conteúdo e honestidade. E você tem tudo isso e muito mais. Obrigada. Todos nós temos, né? Mas muito você obrigada. Tem muito mais. Não, você tem mais. Espero voltar novamente. Espero voltar novamente. Pessoal, muito obrigado pela presença. Até o segundo bloco com o Ricardo Mitucci. Tchau, tchau.